título da lição textual da verdade prática da leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Glória a Deus. Faremos uma leitura geral de todos os irmãos. Na hora da leitura eu vou ler um versículo e os irmãos lerão outro. A leitura bíblica de hoje está em João, livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao 8. Para aqueles que porventura não tenham trazido a revista da EBD. A lição de hoje é a lição 9, dia 1º de março de 2026. Glória a Deus. O título da lição é Espírito Santo, o Regenerador. Vamos ler? Espírito Santo, o Regenerador. Textual. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Verdade prática. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Agora vamos à leitura bíblica em classe, onde eu leio versículos e os irmãos leem outro. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este veio de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és filho de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Os anjos sopram onde quer, e ouvem a sua voz, mas não sabem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Os irmãos podem se sentar. Deus abençoe a todos. Estaremos aqui esmiuçando em parte, à medida do tempo que vai transcorrendo. Glória a Deus. O intuito hoje nosso é falar sobre o Espírito Santo, o Regenerador, que regenera o homem. Glória a Deus. Entrando aqui no 1 da lição, eu vou pedir a jovem Naí que leia por gentileza. O 1 do 1. A regeneração, uma obra trinitária. A doutrina bíblica da regeneração. A expressão nascer de novo é a tradução do verbo grego. Ser gerado ou nascer é do advérbio. Do alto de cima de novo. No diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas espiritual. Uma segunda origem não humana, um nascimento a partir do alto, isto é de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui, regeneração significa novo nascimento e está intimamente ligado à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que uma pessoa se torna uma nova criatura. Glória a Deus. Então, nascer da água e do Espírito, nascer de novo. Existem pessoas que às vezes ainda não nasceu de novo. É preciso entregar verdadeiramente a vida ao Senhor Jesus e nascer de novo, da água e do Espírito.
Porque quando Jesus disse a Nicodemos que necessário lhes é nascer de novo. Aí o diálogo, como pode um homem nascer de novo, já sendo velho, etc e tal. O novo nascimento, não há regeneração pela palavra de Deus. Aquele que não observa a palavra, não crê na palavra, não vive a palavra. Há pessoas que pensam, bom, agora eu já me batizei, eu já nasci de novo. O novo nascimento é necessário, no novo nascimento é necessário entregar por completo a vida a Jesus. Quando entregamos a vida a Jesus, nós nascemos de novo. Com lavagem, o Espírito Santo que nos regenera, que nos lava. Lava de quê? Lava do pecado. Uma água, ela não lava o pecado. A água não tem o poder de lavar o pecado. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele, pela palavra de Deus, Jesus disse lá em João, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus, ela limpa o homem. É o que a Bíblia está dizendo, a palavra que limpa. Tem pessoas que se batizam 1, 2, 3 vezes, viajam para Israel, se batiza lá, vai para outro país, se batiza lá também, vai, agora estou limpo. Não. A limpeza da alma do homem não é através de uma água, 2 águas, 3 águas, 4 águas. Pode se batizar 100 vezes, 1000 vezes. Se não crer na palavra, se não viver a palavra, não nasceu de novo. É o novo nascimento. O batismo é o cumprimento da palavra de Deus. Mas você não pode enterrar quem não morreu. Para se enterrar uma pessoa, precisa que ela esteja morta. Enquanto tiver um fôlego de vida, não pode se enterrar uma pessoa. E o batismo significa o sepultamento. Então, ou seja, uma pessoa para nascer de novo, ele tem que ter morrido. Morrido para esse mundo. Quando uma pessoa, eu não quero entrar em detalhe, mas uma pessoa que ainda pratica várias coisas que esse mundo oferece, que seja erroneamente falando, que seja pecado, segundo a Bíblia, ou seja, ela não morreu para esse mundo ainda, é preciso morrer para esse mundo e renascer para Cristo. Então, quando a pessoa morre para esse mundo, no sentido comparativo, né? Então, ela vive para Cristo. Por quê? Ela não pratica mais as coisas que esse mundo oferece de pecado. Se ela vivia na prática do pecado, ela não vai praticar mais, ou seja, ela morreu para as coisas desse mundo de pecado. Não é, claro que a gente continua nesse mundo, então há pessoas que pensam, não, agora eu vou me batizar de novo, porque aí eu vou, não vai resolver assim. É crer na palavra, viver a palavra, abandonar o pecado. Uma vez abandonou o pecado e creu na palavra, a regeneração do Espírito Santo começa se operando na vida da pessoa. Glória a Deus. Então vamos em frente. O 2, a regeneração como experiência de Jesus. Vou pedir ao Rodrigo que lê para a gente ver. A regeneração como experiência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, João 3,3. O que vale dizer que a regeneração é absolutamente necessária, Mateus 18,3. Ela é a porta de entrada no reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. 1 Coríntios 6, 9 a 11. No milagre do novo nascimento, há fé e arrependimento. Mateus 4,17. Tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Gálatas 6,15. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Marcos 16,15. Eu vou pedir lê aí, irmão Naito, Marcos 16, 15 e 16. Vamos, nós entendemos em parte aí um pouco mais. A gente
nós vamos aprendendo aos poucos a palavra de Deus. Marcos 16, 15 e 16. Eu vou me ater um momento a esses dois versículos. Vou citar só um que foi o comentarista. Achou ele? Marcos 16, 15 e 16. Achou? Você achar, pode ler. Pode ler. E disse: Ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. Muito obrigado. Então, observa que a palavra aqui, ela está incentivando a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, observa o que ele diz aqui, mas quem não crê será condenado. Então é preciso crer, é preciso acreditar, é preciso viver aquilo num ato de fé. Então, quando você crê, se uma pessoa, por exemplo, está se preparando, está na casa de Deus, a vida é uma preparação. O homem nasce, o homem, que eu digo o ser humano, nasce e vai crescendo, se preparando. Aí já começa uma preparação para andar. Aí amanhã, daqui a pouco o dia está andando, daqui a pouco a criança começa a andar. E daqui a pouco começa outra coisa, vamos levar uma creche, vamos levar para a escola. Então, e assim vai indo a preparação. E essa preparação vai indo para a escola, para uma profissão, para o trabalho, para o noivado, para o casamento, enfim. Depois vai trabalhar, depois de trabalho vai se preparando, daqui a pouco vem a aposentadoria, e assim. É uma vida de preparação, mas e a preparação para morar no céu? Isso que eu falei são preparações de coisa aqui da terra. Mas a preparação para morar no céu tem que estar incluído nessas coisas e tem que ser o assunto principal da vida de um ser humano. A preparação para morar no céu, porque aqui na terra é uma vida passageira para todo ser humano, seja ele de qualquer autarquia, é uma vida passageira, de qualquer nível social, intelectual, etc. Não tem rico, não tem pobre, todos hão de um dia partir. Então é preciso se preparar para morar no céu. Então, por isso, esse ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, torna-se essencial para nós pregarmos a palavra de Deus. Ou seja, isso é você pregar para seu vizinho, você pregar para as pessoas que estão próximas de você, que você tem acesso, e até aquelas que você não tem acesso, você de alguma maneira falar de Jesus para elas. Então, é necessário. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí, Deus tem um plano divino para a regeneração. E o plano para a regeneração, segundo o autor aqui, é nós pregarmos a palavra de Deus, irmos pelo mundo afora, pregando a palavra de Deus. Se irmos, nós somos um só povo. Então, quando meu irmão está lá na África pregando, eu estou lá pregando. Quando eu estou aqui pregando, eu estou pregando para aquele irmão que está lá também. Um vai pregando a palavra aqui, outro prega ali, e assim nós formamos um só povo. Que nem diz a palavra de Deus em Pedro 2:9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é? Nós somos adquiridos, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciarmos o Evangelho, anunciarmos as boas novas. Glória a Deus. O 3, vou pedir a missionária irmã Cristiane que leia, por gentileza. O Pai como autor da salvação. O 3 da lição aí. Glória a Deus. O Pai como autor da salvação. O 3 do 1, por gentileza. A conta da salvação, a regeneração ou o novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus. Pai. Efésios 1:4-5. E Ele quem inicia a obra de redenção, movido por seu amor, imensurável e por sua vontade de salvar
Atos 1:17. Essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos. Ou seja, nós recebemos uma vida em Cristo Jesus. Jesus, Ele nos deu paz, Ele disse: eis que vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo dá. Jesus nos dá a vida eterna, nos dá a paz, nos dá fé, entendimento, sabedoria, ou seja, para prosseguirmos em frente. Ele nos concede tantas as coisas, nos dá as ferramentas necessárias, só que Ele não faz por nós. É preciso nós fazermos, é preciso nós nos esforçarmos nesta caminhada da vida. Nós temos a vida de maneira assim, secular, ou seja, a parte que não é religiosa, para nós tratarmos várias questões. O meu irmão Marcos, ele está lá em um outro país. O culto lá começou às 10h30. Quer dizer, lá já é 3 horas à frente daqui nesse país. Então, e termina ao meio-dia. É 1h30, assim, fala meio-dia e meio de culto, aos domingos. E depois não tem mais nessa igreja. Cada igreja trabalha de uma forma. Então, para os irmãos entenderem, cada um de nós recebemos de Deus alguma coisa para nós. Fazíamos para Deus. Quer você esteja aqui, quer você esteja na África, na Angola, enfim, não importa onde você esteja, mas você deve fazer alguma coisa para o Senhor. Exaltar o nome do Senhor. Então, Deus reservou algumas coisas para nós. E aqui em Efésios, eu vou pedir ao irmão que lê Efésios 1:4 e 5, por gentileza. Qualquer um dos irmãos, por gentileza, qualquer no bom sentido. Qualquer um dos irmãos, por gentileza, leia Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, por gentileza. Ele crescia em nós a obra da redenção. Quem achar, fica em pé, por gentileza. Efésios 1:4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Observa que, então, Deus, Ele em amor nos chamou e nos chama de filhos. Ou seja, nós somos filhos adotivos de Deus. Ele tem um propósito para conosco. É seguirmos esse propósito de Deus e seguirmos em frente na nossa trajetória. O amor de Deus é um amor divino e é a fonte primária da salvação. O amor. Tudo se baseia no amor de Deus por nós, como diz lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 está aqui no comentário aqui. Então, esse amor de Deus fez com que Deus elaborasse esse plano para a salvação, para trazer novamente o ser humano para si, para trazer o ser humano novamente, para resgatar esse ser humano. E o Espírito Santo é o regenerador. É ele que faz essa regeneração na vida do homem. O 4 da lição, por gentileza, o Espírito como agente de regeneração. Alguém fique de pé aí, por gentileza. O Espírito como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina. Título 3:5. É o Pai que a decreta. Efésios 1:4. O Filho que se torna possível por sua morte e ressurreição. Efésios 1:7. E o Espírito que realiza no coração do pecador. João 16:8. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. Isso indica que, onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. Essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito
na vida dos regenerados. Gálatas 5:22. Alguém lê para a gente Gálatas 5:22, por gentileza, que é importante. Gálatas 5:22. Palavra poderosa. De Gálatas 5:22. Olha. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. O Espírito Santo, ele produz em nós frutos. Frutos. Ou seja, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, ela produz bons frutos. Numa árvore você conhece a árvore pelos seus frutos. Ou seja, se é um pé de laranja, vai dar laranja. E deve dar laranja. Porque aquela árvore que não dá fruto, a Bíblia diz que é lançada e cortada e lançada fora. E um galho de árvore, ou seja, ele tem que estar no tronco. Você pega, por exemplo, um pé de jaqueira, qualquer tipo de árvore laranjeira, se você cortar um galho, quebrar aquele galho e ele ficar caído, ele vai ficar parcialmente vivo durante um período de tempo. Ele ainda vai ficar, o caule ainda vai ficar por aí um pouquinho, passando para aquela beira que está quebrada. Depois aquele galho vai secar e vai morrer. Quando ele cai completamente, ele morre logo. Aquele galho, ele seca. Quando ele fica pendurado, às vezes, o cristão, às vezes, fica meio pendurado. É aquela pessoa que, às vezes, fica meio engatinhando e tal. Aí resta-nos fazer o quê? Orar e trazer novamente aquela pessoa para o seio do Evangelho, para o seio da casa do Senhor. Então, é termos frutos do Espírito, é estar ligado na videira. Glória a Deus. Seguindo em frente aí. Glória a Deus. Agora vamos entrar no 2. Né? Aqui no 1, a regeneração é uma obra trinitária decretada pelo Pai e realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a aplicação desta obra. Glória a Deus. O 2 da lição, a natureza espiritual da regeneração. Por gentileza, algum irmão lê, por gentileza aí. 1 do 2. Uma transformação interior. Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus como pode um homem nascer sendo velho. João 3:4. A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. 1 Coríntios 2:24. O principal é que os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico na carne. Esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta, é presa à lógica humana e incapaz de compreender que a justiça de Deus não deve das obras. Romanos 10:3. Ele estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus, mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior operando pelo Espírito, não mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento operando de dentro para fora, com obras do Espírito Santo. João 3:5. Amém. Obrigado. Excelente. Então, a regeneração é uma transformação interior que deve acontecer no homem de dentro para fora. Ou seja, não é de fora para dentro. Então, é de dentro. Porque tem pessoa que às vezes dá uma topada e
e fala uma palavra torpe, bem agressiva. Ou seja, aquilo está dentro daquela pessoa. Aí sai para fora. Você entendeu? Agora, o bom seria a pessoa dar uma topada e dizer, oh, aleluia! Misericórdia, Jesus! Tenha misericórdia, Jesus! Ai, Senhor! Entendeu? Então, eu estou só trazendo aqui alguma coisa para a gente sobre. Então, irmãos, é de dentro para fora. É o que você vai falar, é o que você vai dizer, é como você vai se comportar nas atitudes que surgem. A sua vida é escrita por você. Ninguém vai escrever a sua vida por você, não, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão, nem seu tio, nem sua tia, nem sua avó, nem seu avô. É você que vai escrever a história da sua vida. É você que escreve. Então, como você escreve? Com as suas atitudes, com os seus atos. Sejam eles bons ou ruins, os seus atos vai escrever na sua história. Você é o que você está vivendo. Você não é o que você acha que você é. Nenhum de nós somos aquilo que nós achamos. Tem gente que se acha horrível. E tem pessoa que se acha uma pessoa excelente. Então, na verdade, não é o que nós achamos sobre nós. É o que nós somos. Você é o que você escreve no seu dia a dia. Ou seja, o que você pratica no seu dia a dia, esse ou essa é você. Não é aquilo que você imagina, você não é assim. Você é exatamente aquilo que você está vivendo. Pode acreditar nisso. Agora, o que acontece? Tem como mudar às vezes? Sim, todo ser humano pode melhorar um pouco. Você hoje vai escrevendo a sua história hoje. Aí amanhã, você já começa a escrever uma outra história da sua vida. Então, cada dia você vai escrevendo uma parte da sua história, com as suas atitudes, com os seus atos. Então, você vai escrevendo a sua história, pelos seus atos, pelas suas atitudes, você vai escrevendo. Assim. Então, pela sua atitude, pelos seus atos. Aí, ou seja, cada um de nós vamos escrevendo a nossa trajetória nessa vida com os nossos atos. Então, irmãos, vamos procurar sempre praticar boas obras, ter bons atos, procurar se esforçar, se esmerar e fazer o melhor, dar o melhor de você hoje. Porque quando você se esforça em dar o seu melhor hoje, significa que você está tentando ser uma pessoa ainda melhor do que você foi ontem. E se porventura você não conseguir hoje, se Deus te der a condição de você estar de pé no dia de amanhã, tente reescrever uma nova história no dia seguinte que Deus te concedeu. Procure ser ainda uma pessoa um pouco melhor. Procure a ajuda do Espírito Santo de Deus. Olha a Jesus, que o Espírito Santo vai te encaminhar e vai te dar força. Ele vai te incentivar para que você haja e você se comporte como uma pessoa um pouco melhor a cada dia. Glória a Deus. Vamos ao 2:2. Glória a Deus. Pode ver, por gentileza. Está tudo lá, né? Isso. Uma obra soberana do Espírito. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. João 3:5. Isso significa uma transformação espiritual completa. Ser purificado dos pecados e receber a renovação interior pelo poder do Espírito. Efésios 3:16, Efésios 5:26. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer, João 3:8. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. 1 Coríntios 2:11-12. É somente por essa ocasião divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. 2 Coríntios 5:17. Assim, o cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Ezequiel 16:26-27. Ou seja, o
Senhor te dá um novo coração. Tira aquele de pedra e coloca o de carne. É claro que isso é tudo comparativo. O de pedra é aquele coração que você não está. Ou seja, a pedra é difícil entrar qualquer coisa nela. É difícil entrar, se você tentar enfiar alguma coisa pontiaguda, vai entrar com muita dificuldade, talvez nem entre. Então, ou seja, você tem que ser uma pessoa de fácil acesso para entrar nas coisas boas de Deus na sua vida. Entrar em paz, entrar em harmonia, entrar no entendimento. Tudo isso começa a entrar na sua vida, vindo de Deus, quando você abre a porta do seu coração. Está em Apocalipse. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. 3:21. Se você abrir a minha voz, eu entro. Farei companhia a você e você a mim. Ou seja, o Senhor, quando você abre o seu coração para Deus, começa a entrar coisas boas na sua vida, vinda da parte de Deus. Entra a paz, entra a harmonia, entra a fé. Entendeu? Começa a entrar muitas coisas boas vinda da parte de Deus. E você começa a transbordar daquilo para fora. Mas quem vai colocar aquilo lá dentro do seu coração é o Espírito Santo de Deus. É Ele que trabalha no homem na regeneração do ser humano. Mas você tem que abrir o coração. Então, hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureçai o vosso coração. Então, não endureça o coração. Glória a Deus. Seja acessível à vontade soberana de Deus. A nova natureza espiritual. Glória a Deus. Uma nova vida. Uma nova vida é nova conduta. Ou seja, agora nós vamos entrar aqui nessa nova conduta. Vou pedir a alguns irmãos para ler, por gentileza. Cristiano, não aí. Glória a Deus. Vamos. 3. Uma nova vida, nova conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Gálatas 5:19-21. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. Gálatas 5:22. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Romanos 8:5. Mas o nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem com uma nova mentalidade. E vós renoveis no Espírito do vosso sentido. Efésios 4:23. Essa nova vida se evidência na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo, marca da regeneração genuína. Romanos 6:4 e 1 João 3:9. Glória a Deus. Palavra abençoada, irmãos. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. O crente precisa de um novo nascimento. Ou seja, ele já nasceu, quando veio esse mundo, é claro, nasceu da carne, mas ele precisa de um novo nascimento, um nascimento espiritual. A inclinação para a carne dá para a morte. Ou seja, quando a pessoa começa a se inclinar para as coisas da carne, as obras ruins, as obras más, ele vai se inclinando para o declínio espiritual, o declínio moral e o declínio em diversos sentidos. É se inclinar para as coisas do Espírito, que traz gozo, paz, alegria, ou seja, traz a felicidade. Deus quer a felicidade do homem. Glória a Deus. Diz aqui, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Glória a Deus. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Mas, ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem, com uma nova mentalidade
e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ou seja, você começa a ter, quando o Espírito Santo trabalha no seu coração, primeiro você tem que dar lugar. Deixa, Deus não invade, Ele pode fazer, mas Ele não faz. Você deve dar lugar a Deus. Como você dá lugar a Deus? Quando você ora a Deus, quando você busca a Deus, quando você está acessível. Tem pessoa que você chama para orar, a pessoa se revolta com você. Fulano, vamos fazer uma oração? Não. Orar é uma coisa boa. Tem pessoa que você chama para ir na igreja, fala, vamos na igreja comigo, não leva não. Fica aí, não. Se a pessoa da igreja A, B, C, D, te convidou para ir na igreja, você talvez não vá, mas você diz, muito obrigado pelo convite, Deus abençoe, eu fico muito grato a você, Deus te abençoe, hoje não vou poder ir e tal, né? Tenho um compromisso lá na minha igreja, mas muito obrigado pelo convite. Ou seja, seja educado, mostra ali gratidão, porque a pessoa está te chamando para ir na casa de Deus. Talvez não seja uma igreja que talvez da maneira que creia da mesma maneira que você, no sentido de alguns ensinamentos, de alguns pontos doutrinários, mas a pessoa está te chamando, você está te chamando para ir na igreja, está te chamando para ir na casa de Deus. Então, ou seja, demonstrar gratidão e a obra do Espírito está em você. Tem pessoa que fala assim, você tem que se revoltar, não tem que se revoltar contra Deus, nada desse negócio de fazer isso, não, é você ter paz, ser uma pessoa de paz, de harmonia, de tranquilidade, gozo, paz e alegria no Espírito, glória a Deus. Então foi muito bom aí o texto lido aí, glória a Deus. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Ou seja, a palavra de Deus, desejar a palavra, crer na palavra, viver a palavra, amar a palavra, gostar da palavra. Então, observe que uma pessoa, quando está fazendo outras coisas seculares, assistindo um filme, uma programação, uma reportagem, a pessoa assiste por vários minutos, até por horas. Mas a pessoa, quando começa a ler a palavra, tem pessoa que dá até sono, pega até no sono. Existem pessoas que, você está entendendo? Então, o que vai acontecer? Porque é luta, é guerra. Aí eu pergunto para você, é uma guerra para você ver uma reportagem, é uma guerra para você assistir um filme, não é uma guerra para você... Não, mas para você ler a Bíblia é uma guerra. Que guerra é essa, pastor? É uma guerra contra a carne. É uma guerra contra a carne. Você está guerreando porque a carne quer que você fique ali assistindo uma programação, outra coisa e tal. Ele quer que você faça essas coisas. Quando você age alguma coisa, quando você vai lá fazer um serviço secular, tudo bem, você trabalha o dia inteiro, está tranquilo. Mas quando você tira alguns minutinhos para ler a palavra, é uma guerra. É guerra. É guerra contra a carne. Pode acreditar. Se você, é porque eu estou cansado depois de serviço. Lê de manhã. Lê de manhã para você ver se não é guerra. É guerra. É guerra. A hora que você for ler guerra, guerra de manhã, guerra de tarde, guerra à noite, para você ler a palavra, uma batalha espiritual. É você guerreando contra a carne. Porque a carne quer te acomodar, quer deixar você se desprezando a palavra de Deus. Existe por aí lugares que as pessoas fazem uns cultos, nem lê mais a Bíblia. O sangue de Jesus tem poder. Entendeu? Só cita só e está tudo bem. Não, temos que ler a Bíblia, incentivar os irmãos a ler a Bíblia. Irmão, vamos fazer essa leitura que a gente faz junto. Nós fazemos junto, aliás. Irmão, vamos ler a palavra, eu li um versículo, você leu outro. O líder daquela igreja, aquela denominação, está incentivando a igreja a ler a palavra. Ele poderia ler sozinho. Mas ele, quando diz, eu vou ler um versículo, os irmãos lê outro. Ou seja, é um jeito de toda a igreja que está ali, ler pelo menos alguns versículos da palavra. Você está entendendo? Então as pessoas às vezes leem e nem percebem que está lendo a palavra, mas está lendo a palavra de Deus. A sua alma está se alimentando. Você começa a ter gozo no seu espírito. Glória a Deus. Agora vamos ao mundo 3. Aqui por gentileza. Sinais do novo nascimento em Cristo. A justificação pela fé. Algum irmão ou irmã, por gentileza, pode ficar de pé, por gentileza. A justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus. Não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. Romanos 3, 24 e 28. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo
A justificação como filhos amados, glória a Deus do Pai, a adoção, ou seja, Deus nos adota como filhos, glória a Deus. Vou voltar um pouquinho antes aqui. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé. Que dádiva? Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário, ou seja, o que Cristo fez na cruz do Calvário. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, isto é, absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. A justificação, portanto, não acontece a parte da fé, mas a pessoa crer em Cristo como Salvador. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo, que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus, a adoção como filhos amados do Pai. Então, passamos, ao crer em Cristo, a ser filho de Deus, filhos adotivos do Senhor. Por crer em Cristo, passamos a ser justificados, santificados, não por mérito pessoal, mas porque Jesus fez o sacrifício lá na cruz do Calvário, morreu por nós, pelos nossos pecados. Aí passamos a ser uma nova criatura ao crer e depositar confiança na pessoa bendita e poderosa de Jesus. Glória a Deus. Vamos ao 2 ali. A outra pessoa, por gentileza. A vida de santificação. 2 ou 3. Está vendo? A vida da santificação. Na obra de redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, inicia-se o processo contínuo da justificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência até a sua glorificação final no dia de Cristo. O crente passa a viver segundo o Espírito, não mais como escravo da carne. Conforme abordado na lição anterior, a santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos à medida que o crente avança em maturidade espiritual e se torna mais semelhante a Cristo. Essa nova vida recebida na regeneração se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua da justiça e santidade. Essa nova vida recebida na regeneração se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua da justiça e santidade. Ou seja, quando nós vivemos na prática contínua, temos que, não pode ser da justiça, não podemos viver praticando coisas erradas, ou seja, na prática do pecado, temos que estar sempre alicerçados, procurando andar em santidade diante de Deus. Se tem alguma pessoa que nós achamos que não vive na prática contínua, buscando a presença de Deus na justiça e tal, temos que orar por essa pessoa e ela também orar por nós. É um orando pelo outro, buscando o aperfeiçoamento dos santos. Então, não que possamos ser 100% aperfeiçoados nessa terra, mas nós buscamos, não temos encontrado, mas prosseguimos para o alvo, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, prosseguimos em frente, buscando sempre a santificação.
Glória a Deus. Porque quando buscamos, nós somos abençoados. Glória a Deus. E somos fortalecidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. É uma obra de santificação, né, irmãos? Contínua. Glória a Deus. Buscando a presença do Senhor nosso Deus. Vamos ler um versículo aí. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. A pessoa que achar filho de pé, por gentileza. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. Glória a Deus. Adolescente? 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. Quem achar filho de pé, por favor. Por gentileza. Adolescente? 3, 4. O capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Porque é a vontade de Deus a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vosso em santificação e honra. Isso? Eu não estou com o versículo, não. Eu vou ler. Mas eu ajudo também. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. Isso. Se leu, tá bom. Eu não estou com o versículo. Então, cada um de nós temos que saber como vamos praticar, ou seja, como vamos viver a nossa vida. Se abster da prostituição, do pecado, viver em santidade diante de Deus. É uma nova vida em Cristo Jesus. O pecado já não pode mais existir. Ou seja, se porventura aconteceu, conserte-se e siga em frente. Glória a Deus. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Pedi algum irmão que ler, por gentileza. 1 Pedro 1, 15 e 16. Portanto, cingindo longo do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Você está vendo 1 Pedro? É 1 Pedro 1, 15 e 16. Deixa eu ler aqui, Mas começando aqui. 15 dizer, mas como é isso? Isso, mas Mas começando. como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Então, sede santo, porque eu sou santo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, que é Deus no caso, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O 15. Em toda maneira de viver, buscando a presença de Deus, ser cristão, ser luz. Você é luz para o mundo. Não se acende uma lâmpada e bota debaixo da cama, debaixo da mesa. Uma lâmpada ela fica no alto, né, para que as pessoas possam, para que ela possa iluminar o ambiente, clarear o ambiente. Você, meu irmão e minha irmã, você é a luz. Então, você não deve andar escondido, escondida. Você tem que ser, você é colocado por Deus no lugar que as pessoas vão te observar. Não é? Pense, quando você passar numa rua, as pessoas estão lhe vendo. As pessoas sabem que é você. Quando Elias passava, alguém falava, você ali vai o santo homem de Deus. Olhava para Elias, olhava para o comportamento de Elias, para os trajes de Elias. Então, cada um de nós, ao passarmos por algum lugar, as pessoas vão te identificar
ou deve te identificar como um servo, como uma serva de Deus, como alguém do que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que anda na verdade, que vive na verdade, que vive aquilo que você prega, e que não tem do que se vergonhar. E se aquela pessoa te chamar para orar, fala, não, faz uma oração por mim agora. Você não pode, mas eu agora não posso, por isso, aquele outro. Você está entendendo? Então, é andar em santidade diante do Senhor. Glória a Deus, diz aqui a lição. Glória a Deus, seja santo, assim como é santo aquele que o chamou. Agora, o 3, do 3. O fruto do Espírito. O importante efeito visível da regeneração. Alguém lê, por gentileza? Visível da regeneração. É o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, 22 a 23. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado, como expressão da sua nova vida. Efésios 2, 10. Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em sua atitude diária. Romanos 8,5. Portanto, o fruto do Espírito é evidências práticas da regeneração. Mateus 7,16. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em sua palavra, ações e reações. Lucas 6,40. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Mateus 5,16. Amém. Eu quero abordar essa parte aqui que eu julgo ser muito importante, como todos os demais, mas eu queria deixar isso aqui para me abordar. Essa última parte aqui, do 3 do 3. Vamos esmiuçar aqui devagar. O fruto do Espírito, um importante efeito visível da regeneração, é o fruto do Espírito. Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. Então, essas coisas são fruto do Espírito. Amor, a pessoa é amorosa. O crente tem que procurar ser amoroso. Está escrito. É um fruto do Espírito. Ter alegria. Nada do crente ser aquela pessoa revoltada. O crente tem que ser amoroso. Nada de viver, não é? Se passar uma luta, é claro, está passando luta, ninguém vai ficar sorrindo o tempo inteiro. Mas você tem que ser uma pessoa feliz no seu interior. Se alegre. Ter Cristo refletindo na sua vida, no seu coração. Paz. Ter paz na sua vida. Paz no seu coração. Paz quando você andar. Paz para se comunicar com as pessoas. Paz para você transmitir. Longanimidade. Você não ser uma pessoa que fica por aí só pensando no dia de hoje. Não, calma, tenha calma, que Deus vai acertar as coisas na sua vida. As coisas vão chegar, vai dar certo. Tenha paciência. Você sempre ser uma pessoa que acredita que as coisas vão chegar no lugar. Que Deus vai fazer com que chegue no lugar. Glória a Deus. Benignidade. Você ser uma pessoa benigna. Glória a Deus. Bondade. Ser uma pessoa bondosa. Ter fé. Você é uma pessoa de fé que acredita. Ah, fulano e tal, se assim, eu vi em tal lugar, se assim, me disseram que teve uma pessoa que foi curada numa situação assim. Eu creio em nome de Jesus, eu creio. Ah, fulano e tal, a minha vida está difícil e tal. Não, mas eu creio em nome de Jesus que vai melhorar, que Deus vai te dar vitória. Você vai crer. Você tem que ser uma pessoa de fé. Nós temos que ser pessoa de fé.
Viver a fé, acreditar, confiar. Porque se o crente não tiver fé, quem vai ter fé? Então tem que ter fé, acreditar. Acreditar no Senhor, acreditar que Deus fará a transformação que for preciso ser feita na vida do ser humano. Glória a Deus, contanto que ele dê lugar para Deus trabalhar. Glória a Deus. Mansidão, procurar ser uma pessoa mansa. Mansa, diz que os mansos herdarão a terra. Mansa, tranquilo, tranquila. Então a pessoa tem que procurar o servo de Deus, procurar ser manso, tranquilo e tal. Então, e temperança, uma pessoa temperada, uma pessoa que sabe dosar as coisas, que dosa as coisas, é o que a Bíblia está dizendo. Dosa um pouco, calma, vai dar, calma aí, tem um momento, tem a hora apropriada, não é agora, depois a gente resolve, calma, não dá para resolver agora, vamos resolver. Você é uma pessoa temperada, nem muito, nem pouco, dosa as coisas. Então, eu diria que uma pessoa pacificadora, que tem temperança. Glória a Deus. Não se trata dos dons espirituais, mas da virtude que o Espírito Santo produz no caráter da regeneração como expressão de sua nova vida. Então, o Espírito Santo traz uma nova vida à pessoa. Efésios 2:10, algum irmão ou irmã, por gentileza, fique de pé e leia, por gentileza, Efésios 2:10. Glória a Deus. Aleluia. Leia esse versículo abençoado ao nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Livro aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 10. Aleluia. Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Depois está isso, depois está em Romanos 8:5. Pode ler. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso. Então, tem boas obras, Deus preparou para nós praticarmos. Deus preparou as boas normas para nós praticarmos. E as obras ruins? Deus deixou também. Embora Ele não quer que nós venhamos a praticar. Mas alguém tem que praticar as obras ruins. E são as pessoas das trevas. São as pessoas que querem andar nas trevas, que vivem nas trevas. O cristão deve procurar praticar as boas obras, para que andemos nelas e pratiquemos essas boas obras. Glória a Deus. Então vamos procurar praticar as boas obras. Lê Romanos 8:5, por gentileza do irmão. Porque os que são segundo a carne se inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Outro prepara Mateus 7:16, por gentileza. Então, os que são segundo, Mateus 7:16. Os que são segundo a carne, eles vão se inclinar sempre para a carne. Mas quem é os que são segundo a carne? O crente não pode ser segundo a carne. O cristão não pode estar sempre nos desejos da carne, sempre buscando as coisas da carne. O que é as coisas da carne? As coisas que não agradam a Deus. As obras da carne são aquelas obras que não agradam a Deus. Porque os que se inclinam para a carne se inclinam para a morte. A morte espiritual. Entendeu? Então, é você buscar as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Buscar as coisas de Deus. Que são várias. Você ser uma pessoa amorosa, de paz, de harmonia, de integridade, uma pessoa de fé, uma pessoa que vai para a casa do Senhor, vai orar, vai à igreja. Entendeu? Procura buscar o Senhor. Respeite seus pais, seus avós. Ama a sua família. Vive para Deus, para a sua família, para ajudar a sociedade. Ou seja, é por aí. Alguém lê Mateus 7:16, que eu tiro, fico de pé. Os seus frutos conhecereis. Porventura, colhe-se uva do espinheiro, ou figo dos abrolhos? Outra pessoa prepara
Lucas 6,40, por gentileza. Então, Lucas 6,40. Ou seja, você não tem como colher uma fruta boa, uma fruta excelente, qualquer tipo de fruta, de um pé de coisa que não vai produzir aquilo. Do espinheiro você não pode colher dali, digamos assim, uma uva. Ou seja, então, de coisas ruins, você espera coisas ruins. Ninguém vai para uma situação que eu não vou me declinar, nem citar aqui, ninguém vai para uma situação ruim, fazer uma prática de um ato ilícito, achando que vai colher dali coisas boas. A pessoa sabe que vai para aquela situação cometer aquele ato ilícito, que aquilo não vai trazer nada de bom aquilo. Mas a pessoa que aí ele vai assim mesmo, ele quer pagar o preço, ela quer pagar o preço daquilo. Aí vai para aquele ato ilícito, sabendo que lá só vai colher coisas ruins. E aquilo vai gerar coisas ruins também, futuramente. Mas a pessoa vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Vai pagar o preço. Agora, quando você vai praticar uma coisa boa, você vai colher coisas boas. Ah, você vai. O trabalhador trabalha o mês inteiro, vamos citar assim, alguns a semana inteira, o outro recebe por dia, e depois ao final do seu trabalho ele recebe aqueles por dia, aqueles por semana, aqueles por mês, recebe o seu salário, e com esse salário ele se alegra, ele consegue pagar uma boa parte das suas contas, alguns que pagam até todos, e compra as coisas necessárias, as coisas necessárias para o seu dia a dia e para suprir a necessidade da sua família. E ele se alegra. Então, ou seja, porque ele praticou uma boa obra, ele sabe que ele está fazendo uma coisa certa, ele ir para o seu trabalho, é uma coisa certa. Aquela pessoa vai tranquilo, porque sabe que está fazendo uma coisa certa. Acorda, se prepara, vai para o seu trabalho de automóvel, de avião, de barco, enfim, de bicicleta, na sua moto, ou a pé, na caminhada, mas vai feliz, porque sabe que está fazendo uma coisa certa. Está indo praticar uma obra boa. Ninguém vai condenar aquela atitude dele, ou dela, porque está fazendo uma coisa que julga ser certa, e a coisa que é certa, contanto que o trabalho seja um trabalho lícito. Então, irmãos, aquela pessoa vai tranquilo. A mesma coisa quando a pessoa vai para a casa de Deus, a pessoa vai tranquilo. Ou tranquilo, a pessoa vai sabendo que está fazendo a coisa certa. 100%, não tem dúvida. Porque está fazendo algo correto. Está buscando a presença de Deus, está buscando a presença do Senhor. Glória a Deus, aquilo que estamos fazendo neste exato momento. O outro irmão lê o versículo que eu pedi para ler, por favor. 16:40. Isso. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Glória a Deus. Outra pessoa prepara Mateus 5,16 para a gente encerrar. Esse é o último versículo que vamos ler aqui hoje, na lição. Mateus 5,16. Então, o discípulo não pode estar acima do seu mestre. Ou seja, nós podemos se igualar a ele. Então, podemos fazer obras maravilhosas, mas nunca se julgar melhor, de forma nenhuma. Jesus disse que aquele que cresce nele faria obras maiores ainda do que ele fez. Ele usou uma força de expressão. Claro que nós nunca vamos ser maior do que Jesus, nem provavelmente nunca fazer obras maiores que Jesus fez. Mas Jesus nos deu essa autoridade de fazermos. Eu, por exemplo, creio que não. Mas vamos fazer a obra do Senhor. Pode ler. Presbítero vai ler. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, praticar as boas obras. Muito obrigado, presbítero Paulo, em nome de Deus, querido amado irmão. A palavra de Deus, ela é para nós praticarmos, para nós vivermos nela, para andarmos nela, vivemos em novidade e procurar glorificar a Deus, andar sempre na santificação e buscarmos ao Senhor, porque quando buscamos a Deus, nós estamos procurando fazer uma coisa certa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e
glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, resplandeça a vossa luz, ou seja, procure fazer. Eu expliquei sobre a luz, que você é uma luz. As pessoas devem olhar para você e você deve resplandecer, ou seja, você deve transmitir paz, transmitir alegria, transmitir conforto, transmitir fé. A pessoa olhar para você, não deve olhar para você e ver em você uma pessoa que não tem fé, mas deve olhar quando você passar na rua, quando você for para o seu trabalho, para onde você for, para o seu colégio, faculdade, universidade, enfim. Quando você passa, quando você for alguém olhar para você, deve ver um servo, uma serva de Deus. Deve resplandecer a sua luz. A luz. Não deve resplandecer outras coisas. A pessoa não deve, porque um dia nós vamos se apresentar diante de Deus. E nada, nem ninguém vai tirar isso. Nem o demônio, nem os anjos, nem o pai, nem a mãe, nem o avô. Ninguém vai, não adianta. Isso é ponto firme. Por isso, irmãos, vamos procurar andar diante do Senhor e que a nossa luz possa resplandecer diante dos homens. Não é diante, a minha vida só pertence a mim, não. A sua vida. A sua luz deve resplandecer diante dos homens, é diante das pessoas mesmo. Tem gente que fala assim, olha para Jesus, não olha para mim não. Olha para Jesus, não olha para mim não. A Bíblia diz em Hebreus 12:12, olhando para Jesus, autor e consolador da fé. Mas está falando para quem? Para o cristão. O cristão, ele olha para Jesus, o autor e consolador da fé. Que fé? A fé do cristão, a fé do servo de Deus. Ele olha para Jesus, porque ele olha para o alvo, ele prossegue em frente. O cristão sabe que ele tem que olhar para Jesus. E a pessoa que não tem fé, e a pessoa que não serve a Deus, ele vai olhar para quem? Se ele não tem Cristo na vida dele, ele vai olhar para quem? Ele vai olhar para você, vai olhar para mim, vai olhar para nós. Ele vai olhar para nós, olhamos para Cristo. E ele vai olhar para quem? Ele vai olhar para você, vai olhar para mim. Ele deve ver em nós a imagem de Cristo. Então, portanto, que a nossa luz resplandeça diante da sociedade, diante dos homens. Você é responsável pelo Evangelho de Jesus. Eu quero dizer hoje aqui para você, meu irmão, você que está ouvindo aqui da igreja, vendo isso, você que está na sua casa, onde você estiver, a nossa luz deve resplandecer diante da sociedade. Você deve refletir a imagem de Cristo em todos os sentidos. O que você imaginar, a sua palavra deve ser a palavra que as pessoas devem olhar. Essa aí é um servo, uma serva de Deus, em todos os sentidos. Então procure dar boas obras, procure dar exemplos bons, para que as pessoas vejam as vossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem a Deus, que diz a palavra. Agora vamos aqui, vou pedir à jovem, que irmã aí, que faça a leitura com o Cristiano da Luz. Quem de vocês preparou o relatório? Um de vocês aí? Um relatório, por gentileza, da EBD de hoje. O tempo hoje, eu não sei, o tempo hoje parece que está bom. Ficam vários dias aí com o tempo nublado. Bom, matriculado 6, 2, 303, visitantes 0, total assistência 3, livres 5, revista 5, oferta 5. Amém. E o tempo? Não. O tempo está bom. O tempo está bom. Glória a Deus. O tempo hoje, vários dias chovendo, o tempo pegou. Até a água chegou. Até a água chegou, né? Oh, glória a Deus. Amém. Agora vamos aqui a resposta da lição aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos aí, quem fez vamos com tranquilidade, não precisa correr não se importa aqui, está gravando, nada se notar. Aula é aula. De acordo com a pergunta número 1, você responda do seu jeito. Claro que tem que ter um fundo aí na lição, né? De acordo com o diálogo entre Jesus e Nicodemos,
O que significa a expressão nascer de novo? O nascer de novo não nascer de novo não é físico, mas espiritual. Alguém vai responder alguma coisa? Fica de pé e lê, por gentileza. Alguém mais botou não? Ninguém se arriscou não. Diz assim, ó, nascer do alto. Isso. Irmão Paulo botou o quê? Eu li isso aqui, o nascer de novo. Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas espiritual. Isso, está correto. Embora o autor tenha botado uma coisa aqui semelhante, mas isso está correto. O nascer do alto é uma transformação espiritual gerada pelo Espírito. O Espírito Santo está correto. É uma transformação espiritual gerada pelo Espírito Santo. Esse é o nascer de novo. Essa é a resposta. Certo? Significa nascer do alto, é uma transformação espiritual. Você pode botar uma transformação espiritual, não é? Gerada pelo Espírito Santo ou operada pelo Espírito Santo. Essa é a resposta. Então, é uma transformação espiritual, glória a Deus, operada pelo Espírito Santo ou realizada pelo Espírito Santo, tanto faz. Glória a Deus. Está em João 3 assim. Como é possível constatar a ação do Espírito na vida do pecador regenerado? Como é possível constatar a ação do Espírito na vida do pecador regenerado? Como é possível? Os irmãos fizeram? Por meio do fruto do Espírito. Por meio Do fruto do Espírito. Isso. Está correto. Glória a Deus. Diz assim, ela completa pela mudança interior e pela manifestação do fruto do Espírito, do que o Rodrigo falou, na vida diária. Então, vem uma mudança interior e tem depois a manifestação do fruto do Espírito na vida diária. Ou seja, tem que ter uma mudança interior, depois você tem essa mudança, aí você começa a realizar obras, para você entender, você começa a andar, até então você começa a ser modificado, aí você começa a transmitir essa modificação. Um exemplo, a pessoa é uma pessoa agressiva, explosiva, só que falando palavras torpes, de repente a pessoa começa a aprender, começa a transformar pelo alto e tal, aí daqui a pouco já passa na rua, só um exemplo, aí a pessoa, vem aquela pessoa ali, cuidado, aí a pessoa passa, bom dia, boa noite, só um exemplo. Aí as pessoas, meu Deus, esse homem não falava com ninguém, essa mulher não falava com ninguém, o que está acontecendo? Sei lá, eu acho que está indo para a igreja agora. É a mudança, está mudando. A sociedade tem que ver uma mudança na pessoa. Você não tem esse negócio daquele crente agente secreto. Entendeu? Que ele é um agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. Ele pega a Bíblia, bota a Bíblia no bolso, aquela Bíblia pequenininha, bota no bolso, fecha, entendeu? Isso como já não vê no celular, nem Bíblia pequena leva mais, já anda sem nada, entendeu? Crente é tipo um agente secreto, ele vai, chega lá no culto, ele abre o celular, ali ele canta, ali ele ora, ali ele lê, ali, e tudo bem. Ele é um crente, tipo um agente secreto, ninguém sabe que ele é crente, só ele e as pessoas da casa. Tem gente que nem as pessoas da casa sabem que ele é crente. Ou seja, quando a Bíblia diz para a nossa, tem que ser refletido diante dos homens. Os homens têm que ser, você tem que confessar diante das pessoas. Ó. Você está entendendo? Tem que confessar diante das pessoas, não tem esse negócio. A dona do mercado, o senhor do mercado, o hortifruti, a pessoa da praça, o dono da padaria, as pessoas têm que saber que você é crente. Se você se vergonhar de Jesus, ele também vai se vergonhar de você. Não tem esse negócio de se vergonhar, não. Você tem que afirmar mesmo. Aonde você convive no seu dia a dia que você é crente. É isso que Jesus quer em você, para você entender. Ele não quer um crente secreto. Não quer. Esse nem crente é. Se alguns irmãos, não aqui, mas você souber que tem algum irmão que de repente é tipo um agente secreto, que prefere não dizer para ninguém que ele é crente, então ele nem crente ele é. Porque o crente
é aquele que professa ser crente, aquele que anuncia que é crente, que é cristão, que segue a Jesus, que ele tem prazer em servir a Deus, ele não se vergonha de Jesus. Aquele que se vergonha de dizer que é crente, ele não é crente, ele tem vergonha de Jesus. Ué, como pode esse homem, essa pessoa dizer que é crente? Então, aquele que se vergonha de mim também vergonha dele naquele dia. Jesus vai se vergonhar daquela pessoa também. Então, não pode ter vergonha de dizer que é crente. É o contrário. As pessoas têm que saber que você é crente. Não interessa. Aonde é que você vai, aonde você estiver, não tem essa coisa. Afirma ali. Nós vemos esses jogadores aí. Esse pessoal aí, alguns deles que eu nem conheço mais. No passado tinha alguns, parece que me chamava Cacá, não lembro mais. Eles chegavam aí e diziam, não, eu sou servo de Deus. E levanta a camisa lá, dizendo Jesus Cristo é o Senhor. E não tem vergonha de dizer que é Cristo, que é crente, não. Diz lá. Não importa. Às vezes você está em uma situação, às vezes um pouco dúbia, em alguma situação, às vezes, eu digo numa quadra de esporte, a pessoa fica meio sem jeito, se fala, não fala que é crente, fala que é crente. Fala que é crente, afirma e é isso que Jesus quer de você. Com todas as suas fraquezas, com todas as suas falhas, mas você diz, eu sou crente, eu sou servo de Deus. A pessoa vai olhar para você, mas você desse jeito, você é crente? É desse jeito mesmo que sou crente. Eu sou falho, mas sou crente. Desculpa interromper. Pode falar. Eu não sei se é esse o Cacau ou o outro. Foi até uma igreja e tudo. Nem lembro, mas que eu não tenho mais. Então, tem que anunciar, não pode ter vergonha. Tem que anunciar que é crente, que é cristão, que é servo de Deus, falar mesmo de Jesus. Entendeu? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele é servo de Deus. Ele afirma, leva a família, vai lá, oferta lá, e não tem esse mal esconder, não. Ele pega lá a contribuição dele assim, ó, a pessoa vai na igreja se colhendo, com saquetel, colhendo oferta, ele vai lá, se separa o valor ali dele ali, prepara, bota ali, e bota o dinheiro lá. É ofertante, contribui para a obra de Deus. Não tem vergonha de dizer que é servo de Deus. Você tem pessoas aí que não, eu sou isso aqui, que é isso? Nós não somos nada. Precisamos confessar que Jesus é o Senhor. Amém? Então isso é importante, não podemos se vergonhar. Glória a Deus. Nós estamos aqui no 3. No 3 ou no 2? Eu já respondi a 3? Não. Tudo bem. Falta 2 já passou. Vamos no 3 aqui. Eu perguntei aqui, o que... Eu tenho a resposta 2? Não, sim, agora o 3. O que a incompreensão espiritual de Nicodemos evidencia sobre o novo nascimento? O que a incompreensão, ou seja, ele não compreendeu, espiritual, a incompreensão espiritual de Nicodemos evidencia sobre o novo nascimento. Quais essas evidências? O que pode se demonstrar com isso? O que eles vão botar ali? Esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta ou presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Isso. É isso aí. O comentarista botou algo parecido, mas essa aí é a resposta. Que a mente natural não pode compreender as coisas espirituais sem a ação do Espírito Santo no caso. Então, a mente natural não pode compreender as coisas espirituais sem a ação do Espírito Santo. Ou seja, a mente natural, a pessoa precisa da ação do Espírito Santo trabalhando para compreender as coisas espirituais. Por quê? O homem natural não pode entender os desígnios de Deus. Tem que compreender pelo Espírito. Então, Nicodemos ali estava agindo numa mente natural, não estava usando a fé. Glória a Deus. Então, tem que ser pelo Espírito. O 4. O que significa a expressão? O que significa a expressão? O que é nascido da carne, carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. O que significa? Rodrigo acertou aquela também. Agora 4. O que significa a expressão o que é nascido da carne, carne, o que é espírito, é espírito? Alguns irmãos botaram? Vamos ver se está certo. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa.
quem é nascido do Espírito, o crente passa a viver uma nova condição espiritual. Que a carne gera apenas o que é carnal, mas o Espírito produz vida espiritual verdadeira. O irmão botou o quê? Repete de novo. Eu estou com dificuldade de ler, mas não sei. Então, 4. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa, mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sobre uma nova condição espiritual. Isso está correto, está correto. Uma vida verdadeira espiritual. Então, quando nasce da carne, apenas é carnal. Quando a gente nascemos da carne, no nosso nascimento, somos pessoas naturais, carnais. Aí, quando nascemos do Espírito, entendeu? Aquele que é nascido do Espírito produz vida espiritual verdadeira. Aqui uma Paulo está correto. Então, ou seja, quando você tem que nascer, é preciso gerar. Porque se eu passo na rua, alguém fala assim, alguém não sabe que eu sou crente, não tem nada em mim, nem as minhas palavras, nada em mim que diga que eu sou crente, eu sou um crente secreto. Que crente é esse? Eu tenho que ser luz para o mundo. Elias, quando passava, as pessoas ali, vai no nome de Deus. Eu tenho certeza que quando Esther passava, as pessoas viam uma mulher de Deus. Quando Ruth passava, a pessoa via. Quando Raquel passava, alguém via uma mulher de Deus. Eu tenho certeza. E quando antes Zaqueu passava, as pessoas viam que viam uma pessoa que não era de Deus, antes de Zaqueu se converter. Mas quando Zaqueu, depois daquilo, Zaqueu se converteu, alguém passava e via Zaqueu no nome de Deus. Provavelmente. Porque ele mudou as atitudes. É necessário uma mudança de vida. É necessário ser uma nova criatura, antes nascido da carne, mas agora nascido do Espírito. Porque o Espírito produz uma modificação. Não pode continuar do mesmo jeito. Tem que ter mudança de vida. Glória a Deus. O Evangelho é mudança de vida. Glória a Deus. A pessoa mora na mesma casa, mesmo endereço, mas tem comportamentos diferentes do que tinha antes de abraçar a fé. Os seus comportamentos, as suas atitudes são diferentes. Isso aqui é o Evangelho. Em linhas gerais, o que é o fruto do Espírito? Você, de maneira geral, o que você diria que é o fruto do Espírito? Os irmãos votaram, por gentileza? Amor, alegria, paz, Fique de pé, por gentileza. amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso. Naí já enumerou. Bem, ficou bom. Então, o fruto do Espírito são virtudes, está correto. O fruto do Espírito são virtudes cristãs que evidenciam a nova vida em Cristo. Ou seja, Naí utilizou as coisas corretas da Bíblia. Então, tem que ter, está certo. Então, ou seja, são coisas que evidenciam a nova vida em Cristo. São coisas, são atos, são ações, são fruto do Espírito. Exemplo. Só um exemplo. O presbítero Paulo passou ali na rua, com a Bíblia na mão. Alguém vai olhar para ele aqui, o moço está indo para a igreja. É crente. O presbítero Paulo passou por ali, de repente foi comprar um pão, foi no mercado comprar alguma carne, alguma coisa. Aí uma pessoa tomou uma topada e caiu. O presbítero Paulo parou, meu amigo, você quer ajuda e tal? O senhor se machucou e tal? Não, estou bem. Está tudo bem mesmo? Não, estou bem. Então, tá bom. Deus abençoe. Praticou uma boa obra. É um fruto do Espírito. A pessoa vai olhar porque esse senhor é diferente. Ele parou, me deu atenção, viu, perguntou se eu estava bem. Você tem boas obras. Você talvez não vai fazer sempre, mas em vários momentos você vai praticar boas obras. Aonde você passar, onde você estiver indo, no seu trabalho, você no seu trabalho não vai ficar xingando palavrão lá, você vai ter um comportamento diferente. As pessoas, como aquela mulher, as pessoas perguntaram ao discípulo, você é um dele, né? Aí ele falou, não, eu não sou não.
Quando prenderam Jesus, aí ela falou assim: a sua voz te denuncia. Por que a sua voz denuncia? Porque eles falavam diferente. Os discípulos, Pedro, falavam diferente. Não era uma voz normal, não é que tinha estudo, nada disso. Mas ele não falava palavrão. Ele era uma pessoa que procurava falar de uma maneira educada e ordeira, mesmo não tendo muita cultura. Ele chegava e falava: não, por exemplo, não, é o correto, Deus está na causa, etc e tal. A maneira de falar do cristão lá é diferente. Se você ficar 5 minutos conversando com a pessoa fala assim: eu conversei com aquela pessoa o tempo inteiro, ela não falou palavrão, não xingou, não agrediu, não se revoltou contra A, B, C e D. Ela só falou que nós temos que pedir a Deus, né, pelas autoridades, tem que... Quando eu falei mal do bairro, ela falou: vamos, né, aguardar que Deus vai fazer a obra. Ou seja, é uma pessoa de fé. Alguém tem que ver obras boas em você, nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus gestos, na sua aparência. Você tem que demonstrar que você é de Cristo. Amém? Essa é a lição de hoje, porque o Espírito Santo trabalha fazendo a obra dentro de você. É a mudança de dentro para fora. Quando você fala, quando você transmite as coisas, no seu comportamento, nas suas atitudes, é de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, por gentileza, e ler aqui o título da lição, Textualidade Prática, para encerrarmos a EBD de hoje. Glória a Deus. O título da lição, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler junto? Espírito Santo Regenerador. Textual. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Verdade prática. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos fazer uma oração e orarmos para encerrar, em nome do Senhor Jesus. E à noite, logo mais, estaremos aqui reunidos para a glória do nome do Senhor, aquele culto abençoado, para a glória de Deus. O irmão Rodrigo hoje vai fazer a condução dos trabalhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Segue aquele mesmo padrão, 7h15, 15 minutos de oração, e depois o culto. E a gente está chegando aqui mais tarde um pouco. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus, pedindo a Deus que abençoe o culto de hoje à noite aqui, em nome do Senhor. Quantos precisam de oração, levanta sua mão, olhe uns para os outros. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Vou pedir aqui deixa eu ver aqui, o presbítero Paulo que ora assim. Pode orar, Daniel. Oração final? É isso, orar para a gente. Está desligado. Quer seguir? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai, que estamos, Senhor, agradecemos, Senhor, por esta manhã, Pai, de domingo, ao qual passamos, Senhor, aqui nessa escola, Pai querido, dominical, ao qual o pastor lecionou, Senhor, essa palavra do Senhor, que o Senhor trouxe para nós, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, que os nossos corações venham guardar, Senhor, essas palavras, Pai, esse ensino, Pai. Ó meu Deus, ó Senhor, leva-nos debaixo das tuas mãos potentes e poderosas, livre dos acidentes, onde sanguinários, da glória perdida, de todo mal, Pai, que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe histórica, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo, Senhor, seja conosco para sempre. Amém. Deus abençoe e tenha um bom dia. Está terminado essa vida.